senhor está dizendo é que já estavam ali olhando que estavam aumentando desde agosto os casos desse tipo de intoxicação. Ó, Miriam, o aumento mesmo que chama a atenção é quando você soma agosto e setembro. Então, a partir do que começa a acontecer no final do mês de setembro. Então, desde a semana passada, o Ministério da Saúde, através da nossa Secretaria de Vigilância, junto com o Estado, com o município, está apurando essa situação, identificando qual que é, de fato, confirmando a situação e, a partir desse momento, passar a chamar a atenção dos profissionais de saúde. Nós temos uma boa estrutura de centros de identificação de intoxicação, chamados CIATOCs. São centros de referência de intoxicação, nós temos 32 espalhados em todo o país, todo estado tem pelo menos um. O estado de São Paulo tem 9 centros, que são referências para as unidades de saúde. Um profissional está lá na unidade básica de saúde, está no pronto-socorro, quando ele recebe algum tipo de intoxicação, ele pode recorrer a esse centro, pode recorrer ao 0800 da Anvisa. Então, desde a semana passada, nos chama a atenção esse aumento de casos, da notificação. É reforçado esse diálogo, inclusive, com centros de referência. O Ministério da Saúde já tem um manual, um guia de vigilância e saúde para os profissionais olharem, saberem como tratar a situação. Um protocolo de ação imediato. Já tem um protocolo de ação também, de notificação de caso suspeito, mas nós fizemos a questão de, desde ontem, publicar uma nota específica de orientação técnica para os profissionais de saúde, como suspeitar da situação. Como que a pessoa deve suspeitar da situação, né, Miriam? Uma pessoa que está nos assistindo e tem um filho, tem uma pessoa que foi lá numa festa, uma situação. Os tipos de sinais e sintomas são um pouco diferentes dos impactos na saúde que tem a bebida alcoólica normal. Às vezes tem o mesmo tipo de náusea, de vômito, mas tem uma dor que é mais característica, uma dor tipo incólica, como se estivesse torcendo ali o intestino da pessoa. Não é só uma ressaca, é alguma coisa É uma mais ressaca que com a sensação que tem muita diferença a coisa da dor incólica e depois alterações visuais, né? Porque o metanol, quando vem para o nosso corpo, ele é digerido, né, metabolizado no fígado e dali saem produtos que são ácidos, ácido fórmico, formaldeído, que atacam muito o sistema nervoso central e podem provocar no conjunto do corpo aquilo que a gente chama de acidose metabólica, que pode levar um caso muito grave, coma, inclusive óbito. E esse ataque que ele faz ao sistema nervoso central também faz ao nervo óptico, por isso que a pessoa começa a ter luzes, sensação de vista turva, pode ter tem flashes. Tem uma vítima, inclusive, que perdeu a visão. E o risco agora, exatamente, você estava falando da CIATOCs. A CIATOCs da Unicamp, onde o senhor estudou, né? Está preocupada com a falta de antídotos. Dos 2 antídotos, só um que tem no Brasil, e o etanol farmacêutico. Então, eu quero saber o que o Ministério da Saúde está fazendo para evitar que haja, em caso de aumento de casos como esse, tomara que não aconteça, mas ter antídoto suficiente no Brasil. Miriam, primeiro o CIATOCs é uma grande referência nossa, inclusive para mim, como você falou, eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, uma grande referência há muitos anos. Nós temos 2 tipos de antídoto documentados no mundo, em estudos que mostram isso. Um é o chamado etanol farmacêutico, que não é o etanol do combustível, nem das bebidas alcoólicas, uma preparação específica, com concentração específica, pode ser usado por via oral e endovenoso, sempre sob acompanhamento de profissional médico que tem experiência na utilização desse tipo de antídoto. A gente tem um outro antídoto que chama Fomepizol, que é algo que já chegou a ser produzido, hoje não tem registro de comercialização, não é só no Brasil, é no mundo como um todo. O continente americano não tem esse Fomepizol sendo comercializado normalmente com registro. O Ministério da Saúde já acionou tanto a Organização Pan-Americana de Saúde para nos facilitar, por exemplo, no processo de importação desse produto, e estamos acionando os produtores que tem produtores internacionais que produziam essa medicação, estamos acionando para ver se é possível a gente ter um estoque, como se fosse um estoque para ser utilizado em situações muito específicas. Ele tem uma utilização mais indicada para situações hospitalares, nesses centros de referência. Então, essa ação que o Ministério está fazendo, porque é um produto que, de fato, não é só no Brasil que ele não tem um registro, ou seja, nenhuma empresa pediu para registrar e comercializar esse produto, mas hoje ele não é comercializado no continente americano como um todo. A gente buscou, desde o início da situação, na União Europeia,
Mas é possível, estamos buscando, junto a esses produtores internacionais, a possibilidade de ou voltar a produzir, ou ter um estoque disponível, que a gente possa ter aqui no Brasil um estoque, com um estoque de reserva que nós falamos, para ficar nos centros de referência de toxicologia, os CEATOX, para ser um antídoto a mais, um recurso a mais para enfrentar essa situação. O que mais pode ser feito para beneficiar o consumidor? Porque o setor de bares e restaurantes, a gente ouviu ontem lá no meu blog, eles disseram, nós também somos vítimas. Mas o fato é, se os consumidores souberem onde aconteceram os fatos, isso pode ser ruim para aquele empresário, mas pode ser bom para um consumidor que seria atingido. Então, como fazer nesse dilema? Assim, como fazer para aumentar a transparência da informação, mas, ao mesmo tempo, escolher, né, entre esses dois, né? A economia vai ser ferida, mas o mais importante é a vida. Miriam, primeiro a gente precisa lembrar que a gente não está falando de um produto, uma bebida que é essencial para a gente, para a vida, não é? Não é um componente da cesta básica, é um componente para o lazer. Então, a minha orientação é que todo mundo redobre a atenção nesse momento. Nós estamos falando da situação anormal, quero repetir. Em 2 meses, num lugar localizado no estado de São Paulo, teve mais casos do que a gente tem no ano. Então tem algo anormal, num público diferente. Os nossos registros de casos normalmente eram ou pessoas que tentavam se agredir, tentativa inclusive de suicídio, ou pessoas em situação de rua que buscavam esse metanol em combustível, em pós de gasolina, vai lá e pegavam esse produto. Então, acho que todo mundo tem que redobrar a atenção, desde o profissional de saúde a desconfiar em relação a isso, desconfiar que possa ser um caso relacionado com isso, fazer a notificação imediata, a gente determinou a notificação imediata para a gente saber mais rapidamente os casos. Os bares, que eu acho que eles são vítimas mesmo, que eles compram sem saber, reforçar a atenção, buscar, por exemplo, informações, é possível ver o lacre, identificações que é feita pelo processo de vigilância que é feito pelo órgão do Ministério da Agricultura e as secretarias estaduais de Agricultura, então ele pode checar isso junto a esse órgão. Se tiver alguma dúvida, liga para o 0800 da Anvisa. A Anvisa pode orientar em relação a isso, buscar a imagem disso, ter certeza de quem é o seu fornecedor, né? As pessoas como um todo. Tem 3 regras básicas para beber bebida alcoólica. Primeiro, se beber não pode dirigir. Segundo, está sempre bem alimentado e bem hidratado, porque pode reduzir, inclusive sobre isso no metanol, pode até reduzir os impactos que são muito nocivos, né? Não é que vai evitar, mas pode reduzir. E terceiro, sempre estar preocupado com qual que é a origem do que você está bebendo. Se está numa festa, não pega uma bebida de uma pessoa desconhecida, tenta identificar, está fazendo o drink, tenta identificar como que é, tente evitar nesse período. Eu sugiro isso, eu falo isso para os meus amigos, para os meus familiares, tentem evitar nesse período esse tipo de bebida destilada que pode ter adição do metanol. Não estamos falando de uma coisa que é um item básico da sua sobrevivência, embora eu reconheça a importância do lazer para o dia a dia.